Hoje a gente mergulha num texto, assim, bem provocador. A Grande Fraude da Reencarnação, de Zair Almest. É uma proposta para desafiar o que a gente talvez pense sobre ciclos de vida, evolução espiritual, essas coisas, né? Exatamente. A fonte que a gente vai analisar hoje, ela bate de frente com aquela visão mais comum, né? Aquela ideia consoladora da reencarnação como se fosse uma escola para a alma. Hum, É. Em vez disso, o texto lança uma perspectiva, olha, bem mais sombria. A ideia de que reencarnar seria, na verdade, um processo de desgaste, de esquecimento. Vamos investigar isso mais a fundo. o ponto central do autor é realmente chocante. Ele diz: reencarnação não é evolução, é perda. Tem uma citação que fala: não estais evoluindo, estais esquecendo. Forte isso. Muito. E a ideia da roda, né? Do samsara, como um caminho justo, necessário. Ele chama isso de mentira dourada. Tipo, uma armadilha cósmica que se finge de oportunidade. Isso vira de cabeça para baixo a lógica que a gente costuma ouvir, né? Vira totalmente. O mecanismo que ele descreve é o de uma erosão, sabe? Contínua. A cada vida nova, a alma ou a consciência, ela iria perdendo memória, clareza, até a força de vontade, E como? através do que ele chama de véus. O corpo físico mais denso, a nossa percepção do tempo como linear, os condicionamentos da cultura, os dogmas religiosos, tudo isso funcionaria como barreira, sabe? Isolando cada vez mais o espírito. Entendi. A visão dele é que a alma seria, nesse processo todo, meio que triturada em fragmentos. Ela perderia a integridade que tinha no início. Nossa. E como que essa erosão apareceria no mundo? Quer dizer, o autor liga isso com a nossa condição humana hoje? Liga, assim, diretamente. Ele argumenta que muitos desafios que a gente enfrenta hoje, eles seriam sintomas dessa alma já desgastada. Por exemplo. Por exemplo, a dificuldade que tanta gente tem de amar sem sentir posse, sabe? Ou a busca constante por poder para se afirmar. Uhum. A desconexão que a gente vê com a natureza, com os ciclos naturais e até com dimensões mais sutis que ele chama lá de mundo astral. Para ele, tudo isso é reflexo de uma consciência já fraca, entende? Por causa de incontáveis ciclos. Faz sentido dentro da lógica dele. É, tem uma frase no texto que é bem impactante. Diz que o ser humano moderno seria tipo carne tentando justificar sua ausência de alma. Uau! É uma visão bem pesada da nossa condição. E aí, como ficam conceitos tipo karma, aprendizado espiritual, que geralmente são vistos como algo positivo, né? Um mecanismo de ajuste, de evolução. Pois é, aí que tá. O texto reinterpreta isso de um jeito radical. Longe de serem degraus para evoluir, ou ferramenta de justiça cósmica, Hum, o karma e o aprendizado são apresentados quase como instrumentos de controle. Ele usa o termo coleiras metafísicas. coleiras? Isso. Mecanismos que serviriam para justificar o sofrimento que existe nesse ciclo e principalmente para impedir que a pessoa se rebele por dentro, sabe? Que ela queira sair dessa roda. Entendi. A verdadeira conexão espiritual, nessa visão, não viria de lições que vêm de fora, impostas. Viria de um reconhecimento direto, sabe? Quase uma intuição imediata da própria faísca divina que a gente tem dentro. Uma visão bem ácida do karma, então. Ele descarta a ideia de justiça cósmica ou só a narrativa que a gente conhece. Olha, o foco não é tanto propor um sistema alternativo de justiça. É mais desacreditar essa narrativa que diz que o ciclo reencarnatório é bom, é justo. A ênfase é na urgência de sair do ciclo, entende? Não em mudar as regras dele. Certo. A justiça, nesse contexto, seria perceber a fraude e buscar a libertação disso. Tá claro. E diante desse quadro todo que soa quase sem saída, qual é a alternativa que o Almekis propõe? O que fazer? A saída, segundo ele, é radical e é para agora. Acordar nesta vida, rejeitar de forma consciente os dogmas, as histórias que enfeitam o que ele vê como essa prisão cíclica. Acordar agora. A chamada é forte, quase visceral. Ele fala em arder agora,
com lucidez, com uma espécie de raiva sagrada, e buscando resgatar a memória do que a gente era antes da matéria, sabe? Antes desses véus ficarem tão densos. Uma ruptura interna, então. Exato, não é uma rebelião contra o mundo lá fora, mas uma ruptura aqui dentro, com essa obediência ao ciclo. Então a proposta é uma transformação bem profunda e imediata. Rejeitar a ideia de aprender aos poucos, vida após vida. Exatamente isso. Resumindo, a perspectiva que o texto traz é, assim, profundamente perturbadora, né? E iconoclasta. Ela sugere que o ciclo de reencarnar, ao contrário do que muita gente acredita, não leva necessariamente para a mestria, para a iluminação. Mas pode levar, na verdade, à dissolução completa da consciência individual. A alma seria reabsorvida pelo todo, mas não como um sucesso evolutivo, entende? Quase como uma falha estrutural. Uma faísca que se cansou, se esgotou e apagou. Uma visão que desafia muitas noções de progresso espiritual que a gente costuma ter, né? Linear, sempre para cima. Desafia completamente. E com isso fica a provocação final do texto para nossa reflexão. Essa urgência quase desesperada de despertar agora, de rejeitar esse ciclo de esquecimento e, usando a linguagem forte do autor, arder até que o mundo me reconheça como fogo. O que será que essa chama interior significa para cada um? E, talvez mais importante, que narrativa sobre a nossa existência, sobre o nosso propósito, a gente está aceitando sem questionar mais fundo? Fica aí a reflexão. Até a nossa próxima análise.